O Silvio é usuário do transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul. Ele vai diariamente da Quinta da Boa Vista para o centro da cidade, onde trabalha. Mas no primeiro dia da alteração de horários da Transporte Nossa Senhora das Graças, foi um problema. Aí 15h30 eu liguei para a empresa. Rapaz, não, mudou, nós temos aí agora em meia hora. Aí disse, mas que hora vai entrar um ônibus aqui na Quinta? Se trabalhar, eu pego às 15h45, às 16h45 lá no centro. Não, às 15h50 vai entrar na usina, tá? Me arrumei, você me ajeita naquele horário, né? Fui pra parada ali. 16 horas, nada. 16h15, nada. 16h20, nada. Aí ali da parada, eu liguei do celular, liguei pra empresa de novo. Aí o mesmo rapaz me entendeu. E o ônibus, tchê? Ah, não passou ainda? Não. Se eu tô te ligando, porque não passou. Vai ser 16h20 aqui, nada. Aí antes dele desligar, ele disse, mas não passou mesmo? Não passou, rapaz. Eu tô te dizendo que não passou. Aí ele ficou pensando, antes de desligar mesmo, ele disse, não, mas quebrou. Quebrou lá no João Neves. Não, tudo bem, eu disse, ele não tá livre de quebrar. Eu entro de carro, né? Ou não vai quebrar o ônibus. Aí ele pensei que fiz, ele bateu o telefone na minha cara. Tá, desliguei e fiquei esperando, paciência. Aí veio das 16h30, que seria do horário das 16h30, 16h25, passou 16h50 aqui. E a falta de comunicação prévia para as mudanças nos horários é apontada por usuários como o principal problema. Nossa reportagem recebeu um ofício da Associação de Moradores do Núcleo Habitacional Vale do Sol, Prevasol, Funcap. Os principais apontamentos são: tarifa muito cara, atraso em relação aos horários anunciados, mudanças de horários e itinerários sem aviso prévio, dentre outros. Eles pegam e deixam mais difícil o acesso das pessoas ao transporte coletivo urbano. E aí as pessoas desistem de usar o ônibus, vão para a moto, vão para o carro. Aí o trânsito de Cachoeira está insuportável, né? A questão é assim, tem que consultar a população, mas não o Conselho só municipal do trânsito, né? Que representam a gente, né? Façam reuniões antes das mudanças, né? E quando fizerem mudanças, avisem que a gente se programa. Porque tu mudar do dia para a noite, pegar a população toda no outro dia despreparada, não dá. Motorista e cobrador não tem culpa. Eu vejo o pessoal xinga, briga. Tem o meu aquele dia mesmo que eu peguei esse horário que atrasou, um senhor chegou, eu achei que o cara ia se botar no motorista. Mas eles não têm culpa, eles são funcionários, eles apenas atendem a empresa, né? São funcionários, né? Então o que nós reivindicamos é isso aí, que a empresa pense bem nesses horários. E depois que a empresa Transporte Nossa Senhora das Graças anunciou esse processo um tanto diferenciado, reduzindo um pouquinho o tempo de oferta dos ônibus nesse horário das 9 até as 11 horas da manhã e também das 2 até as 5 horas da tarde, a chiadeira já começou nos bairros, muitas pessoas entrando em contato com a gente para saber o que estava acontecendo com a empresa e com a oferta de ônibus. E nós viemos até a empresa para conversar com o Valdir Souza, que é o diretor da Transporte Nossa Senhora das Graças, para saber sobre essa questão. Valdir, tem a ver ainda com a questão tarifária, essa questão de redução na oferta dos ônibus, especialmente nesses horários? Bom, vamos primeiro pegar um gancho do que tu falaste para deixar claro uma situação, né? Veja só, se a empresa é o que está sendo o Executivo Municipal tentando mostrar para a comunidade que prestam um mau serviço, que nós não estamos de acordo com o que deveria estar, por que a comunidade, no primeiro momento que acontece, ela vai para a imprensa e faz as suas reivindicações? Então você veja que antes as pesquisas são corretas, nós prestamos um bom serviço, mais de 80% do serviço da comunidade está satisfeito com o nosso serviço porque ele é constante e essa periodicidade dele ela é real. Acontece períodos ou fatalidades sazonais, mas não que isso seja constante. Muito bem, respondendo à tua pergunta, nós mexemos nos horários, né? A gente não retirou, vamos deixar claro assim, o pico permanece inalterado, né? A partir das 8h30 da manhã, ou seja, das 9 às 11 e das 14 horas às 17 horas, é que foi mexido nos horários. Como foi mexido? Os horários que a frequência nessas linhas que era de 20 em 20 minutos passou para meia em meia hora. Isso quer dizer que aumentou 10 minutos.
mas não mexeu com o trabalhador, não prejudicou escolar, não prejudicou ninguém. Então, exatamente no horário que pode ser dilatado um pouco, realmente a gente está fazendo essa proposta. Por que isso? Exatamente para ver a possibilidade de redução de custos, não para nós, para a própria comunidade. A prefeitura não foi para a imprensa dizer que nós estávamos cobrando tarifa absurda, que era um absurdo, que era, enfim, várias coisas, sim, mas não é nós que projetamos isso para ser cobrado. A gente quer que reduza, né? Só que alguém tem que propor isso. Já que a prefeitura, seu pessoal, sua equipe técnica não propôs, nós estamos propondo. Então, isso foi para avaliação agora. Estamos em caráter experimental para analisar essa situação. Já faz uma semana quase que está implantado, a coisa está funcionando normalmente e espero que dê continuidade, né? Para que não haja esse problema. E, consequentemente, o reflexo disso será no próximo reajuste tarifário, que talvez daí não venha uma tarifa do jeito que foi solicitado e a prefeitura possa ter uma tarifa mais próxima do que nós propomos com o que ela calcula, né? Ok, ainda nesse contexto, uma das reclamações que nós ouvimos hoje pela manhã, conversando com alguns moradores, especialmente na Quinta da Boa Vista, alguns outros bairros que são mais afetados nesse sentido, é quanto ao comunicado, a informação de que os horários sofreriam algum tipo de alteração. A empresa fez algum tipo de comunicado quando começou essa fase experimental? Como é que se deu esse processo, Valdir? Não, nós não fizemos, ou seja, não fizemos oficialmente, né? Mas o maior contato que nós temos é exatamente com o nosso cobrador, o nosso motorista e o próprio usuário. E durante uma semana o motorista e o cobrador fizeram essa comunicação. Olha, esse horário vai atrasar tantos minutos, esse horário vai adiantar tantos minutos, exatamente para adequar essa tabela para 30 em 30, de 20 em 20 para 30 em 30. Então é isso que aconteceu. E por que isso também, né, além da questão tarifária, no caso, se você me coloca? A prefeitura, a própria prefeitura, nosso exemplo, aí, ela adequou seus horários também. Ela não está num turno único somente. Isso prejudicou a comunidade? Não prejudicou? Claro que prejudicou. Agora, precisou ser feito para ser feita uma adequação de custos para que ela pudesse passar. Da mesma forma, eu acho que o serviço que ela presta, apesar de não ser ela que está prestando esse serviço, o serviço é público, né? Então, isso tem reflexos também no serviço público. Imagina você que você tinha uma prefeitura toda aberta durante o dia todo até às 18 horas e agora ela fecha a 1 hora. Nós tivemos que adequar os horários de manhã cedo antes das 7, para poder levar esse pessoal todo até às 7 horas na prefeitura. Nós tivemos que adequar esses horários para 1 hora da tarde, para poder trazer esse pessoal antes da 1h30, 2 horas, que era o pico anteriormente. Então, como é que isso foi feito e não houve a reclamação? Porque encaixou os horários corretos, né? E só que no intervalo das 2 em diante ficou uma lacuna de falta de passageiro muito grande, devido à crise que já está acontecendo e também essa redução de horário da própria prefeitura, que queira ou não queira, mas ficando a Secretaria de Saúde aberta, vai muito contribuinte lá, ficando a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Obras, então muitas pessoas se deslocam para resolver seus problemas na prefeitura e que hoje ela não está aberta. Então nós precisamos adequar esses horários para atender a isso, essa demanda. Eu imagino que um assunto que seja recorrente, inclusive aqui para a empresa, que trabalha já há muito tempo, mais de 50, 60 anos, 60 anos. 60 anos com transporte público em Cachoeira do Sul, seja a questão dos itinerários, que é outro ponto que rotineiramente surge. Ah, mas esse itinerário é muito longo, eu tenho que ficar muito tempo no ônibus. Aí, se você encurta, alguns reclamam que é muito curto. Como é que vocês chegam, por exemplo, a fechar a questão dos itinerários, Valdir? Como é que está esse processo hoje? Hoje está uma debandada geral do transporte coletivo, exatamente um dos motivos é esse. Além do problema tarifário que nós temos, é óbvio que tarifa, e eu sou, e o povo de Cachoeira sabe disso, eu sou um dos que mais brigo para que não haja reajuste tarifário, mas lamentavelmente se os custos aumentam, nós precisamos corrigir e colocar eles no nível de equilíbrio, né, econômico-financeiro. Mas um dos maiores índices de demanda de usuário é exatamente essa questão, tempo de viagem. Hoje, o idoso ou o gratuito, ou aquela pessoa que já está gozando, e se Deus quiser eu logo vou estar nessa fase de também gozar dessa gratuidade,
né, ele está aposentado, a maioria. Né? O idoso, a maioria está aposentado. Então, ele não tem problema de tempo, ele tem problema de locomoção. Ele quer pegar o carro mais próximo da sua casa e descer o mais próximo do seu destino. E, consequentemente, ele pressiona para isso. Por quê? Porque nas reuniões que existem, quem é que está lá? Ele. O trabalhador não está mais lá. Né? Faz uma reunião comunitária lá no bairro tal, quem é que está lá? Geralmente a pessoa de mais idosa. E aí aquela pessoa mais nova, que é a força de trabalho e que necessita do transporte mais direto, mais rápido para o seu destino, ele acaba ficando calado, porque ele não vai brigar com o seu tio, ou com o seu avô, ou com o seu vizinho que está ali. Então ele acaba não comparecendo na reunião. E, consequentemente, a força acaba cedendo. Então o executivo vai lá, faz a reunião, a maioria decidiu que o itinerário vai aumentar mais 500 metros. Prejudicou toda a força de trabalho. Esse pessoal, então, escolhe outro meio para rodar. E aquele transporte passa a ser um transporte mais para pessoas que têm o direito à gratuidade, à isenção, e, consequentemente, vai demorar mais. Demorando mais, não é atrativo para quem precisa do transporte rápido. E isso também ajuda a debandada do usuário. E esse itinerário acaba passando por vias que às vezes não suporta o tráfego intenso do transporte, né? Então fica aquela história, sempre a prefeitura correndo atrás para fazer a infraestrutura na rua onde passa o transporte, mas no que passou o asfalto ou o calçamento naquela via, existe a necessidade daí, a solicitação do ônibus sair dali e passar por outra via, porque daí se o ônibus passar por lá, logo vão pedir o calçamento para lá. Aí é cedido e o ônibus volta para rodar por onde não tem pavimentação, volta a ter problema também de trafegabilidade, e isso é uma roda negativa que, lamentavelmente, a gente vai sempre andar nessa ciranda, vamos dizer assim. Né? Quando teremos uma decisão definitiva em relação a essas modificações nesses horários, especialmente do meio da manhã e do meio da tarde? A implantação foi feita no dia 27 de outubro, né? Possivelmente no dia 27 de novembro a gente vai se reunir e vai definir essa situação. Até agora, eu já posso te adiantar que está dando tudo ok. Não está havendo nenhuma vamos dizer assim, alteração significativa, a não ser alguma pessoa pontual que está reclamando, mais por uma questão de saber o que está acontecendo, do que propriamente reclamando do que houve. Né? Então, é isso que a gente tem que saber diferenciar também. São aquela curiosidade, a angústia daquelas pessoas de não saber o que estava se passando, do que reclamar realmente do que está acontecendo. Né? A reclamação maior foi da questão do avisar, de não ter sido avisado. Né? Essa é a situação. Tem algum canal 0800, por exemplo, algum canal direto que o usuário possa utilizar para entrar em contato com a TNSG? Nós temos o site da TNSG, que é respondido constantemente, né? Que é www.tnsg, e nós temos também o nosso telefone, 37237534 e o 37237623, que está 24 horas no ar. Perfeito, obrigado, Valdir, pelas informações. A gente segue acompanhando essa questão do transporte público para que a Cachoeira possa ter cada vez o seu transporte melhor, com mais qualidade, né, porque as pessoas possam rodar com tranquilidade através do transporte público, do ônibus coletivo urbano.